Olá, bom dia. Vamos hoje conversar sobre mais um dos transtornos que tem apoquentado os nossos colaboradores e as pessoas em geral. Hoje vamos conversar sobre a depressão. E para uma melhor compreensão, estamos aqui com a doutora Elda Kanda. E ela é psicóloga e vai nos transmitir aqui a sensibilidade sobre este mal que tem nos apoquentado todos os dias, direta ou indiretamente. Doutora Elda, pode se apresentar, por favor? Bom dia, meu nome é Elda Kanda, sou psicóloga e gostaria também de aproveitar esta oportunidade para agradecer pelo convite que foi concedido para falar sobre um tema que é bastante pertinente nos dias atuais. Depressão, o que é? Pronto, a depressão é um transtorno muito comum, é um transtorno mental muito comum que acontece com as pessoas nas várias faixas etárias e é um transtorno que afeta a forma como nós nos sentimos, pensamos e agimos. Nós somos seres emocionais e nós vivemos nas emoções. E a depressão é um transtorno que afeta a forma como nós nos sentimos. É normal, por exemplo, uma pessoa que tem depressão sentir tristeza, uma tristeza profunda, sentir falta de vontade de fazer atividades que ela antes gostava. Esta pessoa também pode ter uma baixa autoestima. E em casos mais graves podemos também ter pessoas que têm algum pensamento suicida. Nesse caso podem pensar em tirar a própria vida ou se magoar de alguma forma. A depressão também afeta o nosso sono, nós podemos passar a dormir mais ou menos, afeta também a nossa alimentação, podemos ter mais apetite ou menos apetite e também pode afetar de forma significativa a nossa produtividade. Quais são as causas e tipos, doutora? A depressão é causada por um conjunto de causas. Existem situações que já há uma predisposição genética para a pessoa desenvolver uma depressão. No caso em que, por exemplo, o pai ou a mãe ou algum familiar próximo já tem esta depressão, isto já coloca o indivíduo com alguma predisposição. Mas claramente que os fatores sociais, perdas, por exemplo, a perda de alguém significativo, a perda do emprego ou mesmo uma sobrecarga de trabalho muito grande, isto também pode causar a depressão. E a depressão também pode estar associada a outras condições de saúde. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um AVC e está no processo de recuperação, uma pessoa, por exemplo, foi diagnosticada com uma diabetes ou qualquer outra condição de saúde que a pessoa pode apresentar. Então, nós podemos ter a depressão associada a estas condições. Em relação aos tipos, pronto, nós normalmente avaliamos a depressão em função do grau, ou seja, quanto mais grave for a depressão, significa que mais alerta temos que estar e temos que procurar ajuda urgentemente. Nós temos, por exemplo, a depressão leve, em que a pessoa pode sentir a tristeza, mas esta tristeza não é, por exemplo, constante. A pessoa sente a tristeza, consegue lidar com estes problemas e isto não afeta de forma significativa a sua produtividade ou o seu dia a dia. Mas temos casos em que uma pessoa tem uma depressão grave, uma pessoa que, por exemplo, já não consegue sequer sair de casa, não consegue sair da cama, não consegue se cuidar, uma pessoa que não consegue trabalhar, uma pessoa que perde completamente a vontade de viver. Então, neste caso, já temos um caso de depressão grave que é preciso realmente haver uma intervenção porque estamos perante uma situação que pode, em algum momento, levar a uma situação de suicídio. Quais é que têm sido os sintomas gritantes? Normalmente nós percebemos uma tristeza profunda. Em algumas situações, esta tristeza pode ter uma causa, por exemplo, quando falamos de um luto, de uma perda, mas em algumas situações não existe uma causa específica para esta pessoa estar a evidenciar estes sentimentos. Percebemos também uma perda de energia, por exemplo, a pessoa tem dificuldades em acordar, sair da cama sequer, tem dificuldades, por exemplo, em fazer atividades que antes fazia normalmente. Podemos também perceber um isolamento. A pessoa pode, por exemplo, começar a estar longe das pessoas que conhece, familiares, cada vez se isola mais. Podemos também perceber alguma
perda de produtividade, se era um colaborador, por exemplo, que era muito ativo, participava, mas por algum motivo começa a ser menos participativo, começa a faltar mais, sem motivos aparentes. E também podemos notar uma alteração ao nível do prazer. Pode afetar a questão sexual, pode haver uma perda do prazer sexual, mas também a perda do prazer em atividades que antes faziam sentido. Por exemplo, se a pessoa gostava de praticar exercício físico, a pessoa deixa de praticar exercício físico. Então, há uma mudança significativa no modo de vida da pessoa. Em termos de pensamentos, esta pessoa pode começar a pensar que não tem valor, que a sua vida não tem valor, pode começar a questionar a sua competência, pode começar a pensar que é uma pessoa que não tem nenhuma competência e basicamente são estes sintomas que nós encontramos. A depressão pode se disfarçar ou se ocultar em algum novo hábito? Ela pode se ocultar? Pronto, eu acho que de qualquer forma nós somos experts em tentar ocultar problemas de saúde mental. Existe aqui um tabu muito grande em relação à saúde mental. Dificilmente uma pessoa vai marcar uma consulta de saúde mental porque sente que não está bem. E normalmente o que nós ouvimos é que eu não sei se estou no sítio certo, né? Mas quando a pessoa começa a conversar e começa a partilhar, nós dizemos que sim, realmente está no sítio certo e veio para o lugar certo. Mas as pessoas ocultam as questões de saúde mental, seja por tabu, né? Porque não é muito comum a pessoa dizer que, olha, eu estou deprimida ou eu tenho algum problema de fórum mental. Ocultam porque a pessoa também não quer passar esta ideia de que eu sou fraca e eu não consigo lidar com os meus problemas. Ou porque a pessoa também pode sentir que não tem uma boa rede de apoio. Minha família não me apoia, então eu não posso procurar ajuda em relação a este problema que eu estou a enfrentar. Então, nos casos de uma depressão leve, as pessoas ocultam, sim. É como se vestissem uma máscara, né? A pessoa sai de casa, sorri, né? Está bem, aparentemente está bem, continua a desempenhar as suas funções normalmente, mas depois quando volta para casa, volta para a realidade, a pessoa volta para lidar com os seus problemas. Em casos mais graves é difícil ocultar, porque realmente a pessoa tem uma perda de energia muito grande que é notável. Nós percebemos que a pessoa realmente não está bem e a pessoa também às vezes também percebe que não está bem. Outra estratégia também que as pessoas usam normalmente é ocultar através de álcool, outras drogas, tentam mascarar os problemas. Eu tenho um problema, vou consumir álcool ou qualquer outra droga e este problema vai desaparecer. Mas na verdade só piora a situação, porque os problemas continuam lá, não desaparecem. A única coisa que a pessoa fez foi, naquele momento, tomar algo provisório que aparenta estar tudo bem e depois realmente a pessoa continua com aqueles problemas. Há situações em que a pessoa tem um problema de saúde mental, tem uma depressão e pela falta de apoio, pela falta de procura de ajuda e pelo fato da pessoa não aceitar ajuda, isso pode culminar com o suicídio. E nesses momentos nós nos questionamos como. Ele estava bem, sim, ele vinha trabalhar todos os dias, ele sorria, até bem pouco tempo deu uma festa, né? Mas é porque exatamente esta pessoa estava a ocultar um problema que ele estava a passar, mas que depois não procurou ajuda. A doutora falou há pouco tempo da questão da rede de apoio. Para eu poder ajudar, eu também tenho que ter capacidade para poder perceber que efetivamente ali existe um problema. Exato. O que é que a rede de apoio pode fazer para ajudar a diagnosticar? Naturalmente que é necessário ter algum conhecimento científico, mas existem aquele conhecimento superficial no qual podemos nos apoiar para ajudar. Pronto, a rede de apoio é algo muito importante. Em qualquer transtorno mental é importante que exista uma rede de apoio. Com transtorno ou sem transtorno é importante que exista uma rede de apoio. Por exemplo, se eu tenho pessoas que me conhecem muito bem, a partir do momento em que eu começo a agir de uma forma diferente, estas pessoas já podem perceber que alguma coisa não está bem comigo.
se eu me isolo, se eu já não atendo as chamadas, se eu já não participo dos convívios, e isso é um sinal de alerta, né? E a rede de apoio tem esta função de perceber como é que está a pessoa, né? No caso em que realmente percebem que há algum problema, às vezes falar com a pessoa, dizer, olha, eu acho que tu não estás bem, o que é que tu achas? De marcarmos, não marcares, porque se disser marcares uma consulta, eu estou a dizer que o problema é teu, vai resolver, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma abordagem que eu digo, o que é que achas de nós marcarmos uma consulta para ver como é que tu estás? Eu, de alguma forma, já estou-me a colocar disponível para ajudar aquela pessoa. E, em alguns casos, pronto, já a pessoa pode até ter alguma resistência, né, e não aceitar, mas só o fato de eu estar próximo e eu continuar a ter esta abertura para ele falar sobre aquilo que está a sentir, já funciona, né? E em algum momento também pode-se chegar a um acordo e realmente a pessoa procurar uma ajuda, mas só o fato da pessoa estar lá, mostrar a sua disponibilidade, aceitar a condição sem julgar, porque muitas vezes nós preferimos não partilhar por causa do julgamento, isso já ajuda bastante. Faixas mais propensas, se é que se pode dizer que a depressão afeta uma e outra faixa? Na verdade, todos nós estamos propensos a desenvolver uma depressão. A depressão pode estar associada a fatores sociais, uma perda, luto, né? Divórcio, perda de emprego, sobrecarga de trabalho, stress, burnout, mas também pode estar associado a questões como notas baixas na escola, alterações no nível das amizades, e mudanças também que acontecem de forma fisiológica, né? Porque a depressão também está associada, em muitos casos, em quase todos os casos, a uma alteração no funcionamento do cérebro, né? Nós dizemos que a dopamina é responsável pela nossa felicidade, e quando há uma diminuição da dopamina, nós percebemos que as pessoas podem também manifestar problemas de depressão. Quando vamos fazer uma avaliação, tentamos perceber, houve uma mudança recentemente na sua vida, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o esposo, perdeu o emprego, a pessoa diz, não, está tudo bem, a minha relação está bem, etc. Então, também há fatores fisiológicos que podem ocasionar a depressão. Então, qualquer um de nós pode experienciar sintomas de depressão ao longo do seu desenvolvimento. Pode acontecer que se acione o gatilho sem que eu perceba? Sim. Situações do dia a dia, né? Perda de emprego, sobrecarga, divórcio. Existe aquilo que nós chamamos da predisposição genética, ou seja, eu, pela história da minha família, já tenho uma predisposição para desenvolver uma depressão. Mas, porque não existem fatores externos que possam desencadear, eu vivo normalmente e realmente até posso nunca evidenciar os sintomas de depressão. Mas naqueles casos em que já existe uma predisposição e eu também tenho dificuldades em lidar com os desafios do dia a dia e acontece alguma coisa também no meu meio laboral ou social, claramente que isto pode ser um gatilho para eu desenvolver a depressão. Uma promoção que não chegou e eu esperava. Exatamente. Esperava por ela. Exatamente. Ainda na senda dos gatilhos, quais é que têm sido os gatilhos mais frequentes, né? Pronto, eu acho que nós tivemos nos últimos 5 anos, 6 anos, duas situações que nos afetaram de forma significativa. A questão da pandemia, uma situação completamente inesperada, ninguém tinha uma memória sobre como lidar com isto, então cada um de nós teve que ser resiliente e aprender a lidar com esta situação. Eu acredito que isto pode ter sido um gatilho, porque nós também evidenciamos muitos casos, um aumento significativo de problemas mentais, doenças mentais durante este período. Algumas pessoas souberam lidar com isto, outras nem por isso. E provavelmente algumas até ainda podem estar a viver as consequências desta fase.
né? Tivemos também recentemente a questão das manifestações, outra situação também inesperada, não tínhamos também uma memória sobre como lidar com isto e claramente que isto também pode ter desencadeado sintomas de depressão. A sensação de estar a viver num medo constante, Exatamente. uma incerteza. Exatamente. Eu não sei se isto termina amanhã, quando for a terminar, se eu estarei aqui, se os meus filhos estarão ali. Exato. E nós, por natureza, somos seres que gostamos de ter algum controle. Nós gostamos de ter controle sobre a nossa vida, saber com o que é que nós podemos contar, onde é que nós podemos ir. E somos seres também de rotinas, né? Nós já nos organizamos e já sabemos exatamente como é que as coisas vão acontecer. E quando acontecem situações destas, nós temos dificuldades, porque temos uma sensação de incerteza, uma falta de esperança, e isso claramente que afeta a nossa saúde mental. Afeta a nossa saúde mental, afeta o nosso sentido de competência, será que eu sou capaz de lidar com esta situação? Afeta a nossa autoestima, né? Eu sinto que não tenho valor, não vou conseguir. Afeta também a nossa capacidade de resiliência, porque quanto mais resilientes nós formos, melhor será a nossa capacidade também para lidar com estes problemas. E quando nós não temos a resiliência, claramente que estas situações que acontecem acabam afetando também a nossa saúde mental. Porque hoje em dia, por acaso, temos estado a lidar com a questão das redes sociais, uma necessidade quase que frenética de ser o centro das atenções, e quando não conseguimos, abrimos uma porta para uma série de situações. Claro. Doutora, podemos dizer que a depressão pode propiciar o aproveitamento de outras doenças? É possível que a depressão seja uma porta para a entrada de alguma outra doença de impacto físico? Sim, sem dúvida, porque a depressão afeta o nosso sistema imunológico e tendo um sistema imunológico baixo, fraco, isso cria portas para nós desenvolvermos outros problemas. E a depressão também anda associada a outras patologias, né? Então, existe aqui um conjunto de situações propícias para nós, ou a partir da depressão, criarmos outros problemas de fórum fisiológico, ou estes problemas de fórum fisiológicos também levarem-nos a uns sinais de depressão. Podemos dizer que a depressão tem cura? Pronto, a depressão é uma condição, né? E a partir do momento em que a pessoa desenvolve esta condição, a pessoa tem que aprender a lidar com estas situações. Existem casos em que realmente a pessoa tem depressão, faz o acompanhamento, o tratamento da depressão é através da medicação, mas também da psicoterapia, que ajuda o indivíduo a lidar com as situações que podem desencadear mais episódios de depressão. E há situações em que a pessoa realmente fica bem, né? E não tem esta necessidade de continuar o tratamento, por exemplo, medicamentoso, porque ela pode estabilizar. Mas as questões sociais estão lá, estão presentes, né? Então, há sempre necessidade da pessoa sempre fazer esta autoavaliação, no sentido de perceber se realmente os sintomas desapareceram ou não. Mas esta avaliação também não é feita pelo indivíduo. Ele tem que receber alta, tanto do médico psiquiatra, como também do psicólogo, que diz, olha, eu percebo que tu já estás bem, agora podemos espaçar, por exemplo, começamos sempre por espaçar as consultas, se fazia uma vez por semana, passa a fazer de 15 em 15 dias, e depois já começamos a fazer consultas de controle. Agora, um ponto muito importante é que, como seres humanos, nós temos que fazer uma boa autoavaliação, um bom autoconhecimento. Só com esta avaliação é que eu também posso saber se eu estou bem ou não. É mais difícil quando é alguém a dizer, olha, tu não estás bem, e a pessoa realmente aceitar. Mas se a pessoa faz esta autoavaliação e este processo de autoconhecimento, a pessoa pode facilmente perceber que eu não estou bem. Então, se é uma pessoa que já teve depressão, já teve o acompanhamento, mas que, pronto, por algum motivo percebe que não está bem, esta pessoa tem que voltar a ter o acompanhamento.
Então, nós podemos considerar que aquele indivíduo que já passou pelo tratamento, teve a alta, não passa para um grupo de constante alerta ou... Vamos dizer que ele passa por um grupo de controle. Eu sou psicóloga, tenho todo o conhecimento que tenho, mas eu também posso desenvolver uma depressão. Né? E até posso desenvolver, em algum momento ficar em negação, dizer não, isto é uma tristeza apenas, não é depressão, mas os sintomas estão lá e eu realmente posso estar a passar por uma depressão. Então, se a pessoa já teve um episódio de depressão, teve o tratamento e a pessoa se sente bem, perfeito. Mas é preciso que a pessoa também monitore o seu estado para continuar a manter-se bem. Ouvimos sempre no dia a dia, fulano estava com depressão, mas já passou e de repente ouvimos falar que cometeu suicídio. Exato. Ou cometeu algum outro crime, porque é como se ela estivesse a gerir uma situação internamente e de repente buscou ali uma válvula de escape, cometeu um crime qualquer, partiu isto, partiu aquilo. E ficamos sempre com a dúvida, mas se ela já tinha tido alta, se considerou-se que o tema já tinha sido ultrapassado, como é que... Sim, porque nesse caso ela não estava bem. Na verdade, entra na questão que tinha colocado antes sobre mascarar as situações. Porque se a pessoa realmente está bem, ela não vai apresentar uma tentativa de suicídio, por exemplo. E às vezes as tentativas de suicídio também são impulsos. Algumas situações correm bem, outras culminam mesmo com a morte, né? Mas toda aquela tentativa de suicídio tem que ser olhada como um alerta vermelho, né? Eu, a partir do momento em que estou numa consulta e os pais dizem qualquer coisa, tipo ele falou na morte, eu digo aos pais, atenção, aqui estamos no alerta vermelho, né? Não podemos dizer que é só uma tentativa de chamada de atenção ou porque ele pensou em falar. Eu digo, aqui estamos numa situação de alerta, né? Então, se é uma pessoa que já, por exemplo, teve depressão, teve uma tentativa de suicídio, aparentemente estava bem, mas é mesmo aparentemente, porque se ela já teve uma tentativa de suicídio falhada, provavelmente há uma possibilidade dela voltar a tentar, né? Então, temos que continuar a monitorar, não podemos dizer, olha, teve uma tentativa de suicídio, mas já está tudo bem, ela recebeu alta, está tudo bem. Na verdade, pode ser algo que ela esteja a mascarar e a mostrar que está bem, a querer provar aos outros que está bem, mas internamente pode não estar bem. Existe algum prazo de recuperação, em média, por quanto tempo é que esta pessoa tem que ficar em acompanhamento? É assim, não existe tempo para nós gerirmos uma depressão, né? Uma depressão pode durar 2 meses, 3 meses ou mesmo anos, né? Uma pessoa pode estar deprimida durante muito tempo. Agora, é importante assim nós acompanharmos e tentarmos perceber como é que o indivíduo está, se ele consegue funcionar de uma forma produtiva, se ele consegue participar, se ele se sente parte de algum grupo, porque nós também somos seres que gostamos de pertencer, né? É uma necessidade básica. Eu quero pertencer ao meu grupo de colegas, grupo de colegas da universidade, grupo de amigas e realmente por causa da questão do isolamento, muitas vezes a pessoa que sofre uma depressão pode não sentir-se parte de nenhum grupo e há uma proporção há uma possibilidade muito grande deste indivíduo se isolar e cometer o suicídio, porque ele não se sente parte de nada, de nenhum grupo, né? Então também temos que perceber se o indivíduo realmente funciona, faz parte, se sente parte de algum grupo e sempre avaliar-se estas questões. Porque nós todos estamos direta ou indiretamente propensos a desenvolver uma depressão. E o que é que nós podemos fazer para mitigar este risco? Porque, conforme estava a explicar, é um problema que pode se desenvolver de várias formas, pode ter vários gatilhos, mas
temos que nos precaver. O que é que nós podemos fazer para mitigar esse risco, para evitar a ocorrência dessas situações? Pronto, eu acho que o mais importante é o autocuidado. Nós temos que cuidar de nós em todas as esferas. E existe uma frase muito importante que é: sem saúde mental não existe saúde. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Nós temos que nos afastar de coisas que nós sabemos que perturbam a nossa saúde mental. Se for o caso que nós não podemos nos afastar, não podemos insultar o nosso colega, não podemos insultar o nosso chefe, vamos pelo menos encontrar outros escapes para aquelas situações que nós estamos a passar, né? Ser assertivos às vezes é muito importante, né? Sermos capazes de falar sobre aquilo que nós sentimos, sem ofender, sem ser agressivo, mas falar. Temos que encontrar a nossa rede de apoio, né? Aquelas pessoas que nós sabemos que nos fazem bem. Temos que estar com essas pessoas, marcar, aparecer acima de tudo. Temos que também fazer coisas que nós gostamos. Cada um tem que fazer esta autoavaliação, autoconhecimento. O que é que eu gosto? Eu gosto de dançar, gosto de escutar música, gosto de cozinhar. Então, naqueles momentos em que eu sinto que não estou muito bem emocionalmente, eu posso fazer isto que eu gosto. Temos que cuidar da nossa saúde física, os nossos hábitos, uma alimentação saudável, praticar exercício físico, mesmo quando não temos vontade, temos que nos mexer, porque o exercício físico também traz esta sensação de bem-estar. E o que nós vamos perceber, por exemplo, é que uma pessoa deprimida não tem energia, não consegue sequer sair da cama. Mas, por exemplo, se ela continua a tentar caminhar, praticar yoga, fazer algum exercício físico, ela está a inundar o corpo de uma sensação boa, né? Então, é importante continuar a fazer isto. Onde buscar ajuda no Sistema Nacional? Pronto, nós temos hospitais e nos nossos hospitais nós temos psiquiatras, temos psicólogos, temos técnicos de psiquiatria que estão preparados também para receber as pessoas com problemas de saúde mental. Então, nas unidades sanitárias nós conseguimos ter esse tipo de serviços. Ok, e porque nós estamos num meio corporativo, gostaria de saber se a depressão, embora já tenhamos falado um pouco sobre isso, gostaria de saber se a depressão pode interferir no meu desempenho laboral e, como instituição, que passos é que podem ser adotados para apoiar aquele indivíduo. Digo isso porque falamos há pouco tempo da questão da rede de apoio. E a minha rede de apoio não é só a minha família, todos os lugares onde eu costumo estar de forma constante acabam tendo uma responsabilidade, ainda que indireta, de me apoiar a levantar. Exato. Bom, eu acho que, mais uma vez, dou os parabéns ao banco por esta iniciativa, porque muitas pessoas podem estar a passar por problemas de saúde mental sem saberem que estão a passar por um problema de saúde mental. A pessoa pode pensar que, pronto, é normal ficar um mês triste, né? Ficar 2 meses triste, e que isto realmente não é normal. A depressão é talvez das doenças de saúde mental que mais afeta a questão da produtividade, porque se o indivíduo não tem energia, se não tem motivação, se tem uma baixa autoestima, este indivíduo dificilmente irá conseguir se levantar, tomar um banho, pôr uma roupa aprumada, sair de casa e ir trabalhar. E quando o indivíduo está no seu local de trabalho, a depressão também vai afetar a sua produtividade, porque este indivíduo, se não está a dormir em condições, não está a se alimentar em condições, vai ter dificuldades, por exemplo, em se concentrar. E vai também cometer muitos erros, né? Percebo que o vosso local de trabalho é um local que a margem de erros também não pode ser muito grande, mas este indivíduo vai cometer muitos erros, porque ele tem dificuldades em focar, tem dificuldades em se manter atento. Este indivíduo também vai ter muitas queixas físicas, né? Estas queixas físicas vão lhe fazer ir ao hospital várias vezes. Então, em 30 dias, quantas vezes este indivíduo há de se apresentar ao local de trabalho? Vai ter um impacto muito grande na produtividade. E então, todas estas situações
podem afetar, sim, de forma significativa a produtividade. O indivíduo vai faltar muito, quando estiver no local de trabalho não vai produzir, porque não vai conseguir se concentrar. O indivíduo também, para mascarar os problemas que ele apresenta, pode começar a consumir álcool, né? Porque ele pode pensar que consumindo álcool ele pelo menos consegue ter energia para vir trabalhar, mas isso depois tem outras implicações, né? Então, isto vai tudo afetar a produtividade. Agora, é importante sim, como instituição, ter estes programas em que se fala sobre saúde mental, porque realmente há pessoas que podem estar a passar por situações, mas que não têm informação, não sabem o que é que está a acontecer. Mas também eu acho que é importante ter serviços, ou pelo menos gabinetes. Acredito que estávamos a falar sobre um gabinete de apoio social, que também são capazes de dar este apoio. É verdade que quando estamos a falar de um problema de saúde mental, estamos a falar de problemas específicos que têm que ser tratados em contextos específicos, neste caso, unidades sanitárias. Mas só o fato de existir um gabinete em que a pessoa pode ir lá e dizer, olha, eu sinto-me desta forma, e, por exemplo, se neste gabinete tiver um profissional de saúde mental que pode dizer, olha, eu aqui não tenho as competências para fazer um diagnóstico, mas pelos sinais eu sinto que pode estar a enfrentar uma depressão, então sugiro que se dirija a uma unidade sanitária para fazer o devido acompanhamento. Isto já ajuda muito. Existe algum programa de sensibilização sobre este mal a nível do Sistema Nacional? O Sistema Nacional de Saúde tem feito campanhas, palestras, existem meses específicos onde se fala de problemas específicos, né? Então, nesses meses intensifica-se as palestras, as campanhas, fala-se mais sobre os assuntos nas unidades sanitárias e também nas instituições, mas para um caso de depressão, as portas estão sempre abertas. A pessoa não precisa de esperar estar naquele mês específico para ir procurar ajuda. Qualquer dia do mês, a pessoa pode ir à unidade sanitária para receber um atendimento. Em termos de estatísticas, como é que foram os últimos 5 anos? Estamos a apresentar um crescimento do número de casos, já alguma redução? Pronto, como nós conversamos, nos últimos 6 anos nós tivemos 2 situações muito complicadas, né? Situações completamente atípicas, situações que nós nunca tínhamos vivido antes e que exigiram de nós uma grande capacidade de adaptação. Por causa destes últimos tempos, claramente que nós verificamos um aumento nos casos de depressão, porque são situações que as pessoas perderam alguma esperança, perderam emprego, perderam pessoas, né? Tivemos algumas mortes, então algumas pessoas também vivenciaram processos de luto, então tivemos sim um aumento de casos de depressão, sim. Muito obrigada, doutora. Esta foi mais uma conversa sobre os transtornos de caráter mental e muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora, uma vez mais. E esperamos voltar a ter outra conversa com a doutora sobre estas matérias que são muito importantes para nós.